A gente também vai ter que falar já da goleada do Vasco, hein? Sim. O Vasco ganhou de 5-1 do Curitiba, o gigante Vasco da Gama se reerguendo e pesadelo para quem tá lutando ali contra o rebaixamento, hein? Porque o Vasco já tá a 1 ponto do Santos, ganhou de goleada do Curitiba hoje em São Januário, 5-1. Então, vai movimentar um pouquinho ali essa zona do rebaixamento. Eu diria que o Vasco não vai cair. Eu também acho que não vai, não. Você vê os jogos, a mais até do que os resultados. Eu comentei aqui Vasco e Fluminense no sábado, eu já tinha essa convicção de que não ia cair no jogo. E hoje reforça mais ainda. O time tá jogando bem, não é só... Olha isso aqui. Mudou o time. Olha isso aqui. Ó, só pra falar aqui da situação, né? O Vasco tá com 23 pontos. Um jogo a menos. Segunda-feira contra o América, ele desconta esse jogo. Olha aí. É contra o América lá ou aqui? Belo Horizonte. Mas mesmo assim, eu acho que o Vasco ganha lá. Do América Mineiro, confronto direto. O Vasco que já tá a 6 pontos do América, tá a 1 do Santos, tá a 2 do Bahia. Se ele ganhar esse jogo, ele passa o Bahia, sai da zona de rebaixamento. O Corinthians, se perder amanhã... Olha só, se o Botafogo ganhar amanhã, ele abre uma vantagem enorme de novo. Abre 10. E o Corinthians, ele vai ficar... Eu estou partindo do pressuposto que o Vasco vença esse jogo que ele está menos. Ele vai a 26. O primeiro time na zona de rebaixamento passaria a ser o Bahia com 25. O Corinthians está com 27. E o São Paulo com 28, hein? Sim. Tem isso também. Esses dois estão se aproximando. Com o Vasco saindo, e a gente está achando que o Vasco tá com tudo para sair... Tem alguém aqui em cima que vai ter que ocupar esse lugar. O São Paulo eu acho que não briga ali, não. Eu acho que o São Paulo, depois da final da Copa do Brasil... Depende. Ele não briga pra... Se perder, luta oficial por um mês e meio, aí, velho... Não, mas vocês acham que tem chance de cair? Se perder do... Se perder eu acho que não tem, não. Se perder do Flamengo, tudo pode acontecer. Mas não dá pra saber o efeito de uma derrota. Lembra o que aconteceu contra o Del Valle? Terrível. E a euforia era menor. Era uma grande euforia, mas era menor. O torneio era menor. O São Paulo entrou em luta oficial, né? O meu modesto palpite é que até a 27ª rodada o Corinthians entra no Z4. Você falou isso já outras vezes por causa dos jogos do Corinthians. A sequência de ruim. Era uma sequência com Palmeiras, esse jogo atrasado do Grêmio, o jogo em Fortaleza e agora o Botafogo. E depois Fla-Flu São Paulo e o São Paulo. Desses 3 primeiros só fez 1 ponto, né? Então, 2 pontos. Acho que empata amanhã, mas não vai refrescar. Assim, o São Paulo, ele depois da final com o Flamengo, ele tem o Coritiba em casa, que é um jogo atrasado, é um jogo que na teoria é para ganhar, e depois é São Paulo e Corinthians. O gigante Vasco da Gama goleou por 5-1 dentro de casa. E ó, é bom demais ver o Vasco se reerguendo, é bom demais ver a torcida do Vasco lotando de novo o São Januário, porque hoje foi a volta da torcida do Vasco para São Januário. Aliás, uma covardia o que fizeram com São Januário. Demorou muito para reabrir São Januário. A gente já teve vários incidentes de invasões, de depredação, de vandalismo, infelizmente, no futebol brasileiro, e não era para o Vasco ficar tanto tempo sem a sua casa. Hoje reabre São Januário, uma festa linda da torcida vascaína, linda, uma festa de arrepiar da torcida do Vasco e 5-1 no placar. É o Vasco se recuperando, é o Vasco a 1 ponto do Santos, é o Vasco que agora é SAF, dando esperança de novo para o seu torcedor, depois de momentos de desespero. E a gente teve a atuação de gala do Veguete, do Rossi, o Rossi Búfalo, que é um amigão que eu tenho no futebol. Quando ele voltou pro Vasco, ele estava eufórico, ele falou comigo, tô voltando, agora vai ser outro Vasco. E tá voltando, voltou bem, fez gol de novo, o Peck fazendo gol de novo. É um Vasco que dá esperança pro seu torcedor, né, Piperno? Será que agora a coisa muda, acabando com aquela pouca vergonha política que tinha no Vasco? O clube se recuperando, contratando e, como disse o Bruno, mostrando o futebol de um time que não deve cair nessa temporada. Tem muito time muito pior para cair no lugar do Vasco. O Vasco está jogando bem. O Vasco é um time organizado, com bons jogadores. A qualidade do Vasco melhorou em todos os setores. Ele, por exemplo, já no finalzinho do primeiro turno, mostrava evolução, conseguiu alguns resultados importantes. O Vasco empatou em Bragança,
Foi um jogo muito duro, e tinha ganho do Grêmio, ganhou do Atlético Mineiro depois. Fez um jogo duro contra o Palmeiras aqui, e aí chegou até a marcar 1-0 naquele gol aí, de anulação para lá, de discutível. Enfim, o Vasco melhorou. Ganhou do Fluminense, ganhou, um clássico, jogando muito bem. Então o Vasco hoje é um time de bom padrão. E quer saber de uma coisa? Acho que o Vasco, por incrível que pareça, porque veja, fechou o primeiro turno com uma baixíssima pontuação. Para mim, o Vasco nem vai mais passar, nem vai ter que fazer conta no final. Não vai passar sufoco. Acho que daqui 2, 3 rodadas o Vasco já se consolida perto do grupo de Sul-Americana, respira, porque o Vasco é muito melhor do que esse bolo aí com quem ele está brigando. Agora, Bruno, a gente fala do Vasco hoje, a gente fala do Veguete, que sempre tem jogado muito bem, um cara que pouquíssimas pessoas conheciam aqui no Brasil. O Rossi já era conhecido e voltou bem pro Vasco. Tem o Paulinho também, né? O Paulinho é um jogador que chegou bem também nesse Vasco da Gama. Esses jogadores pouco conhecidos e que chegam e jogam bem, mostra que às vezes a análise de mercado dos clubes brasileiros é ruim, que não descobre esses jogadores que têm potencial e não são caríssimos como alguns que vêm e não jogam bosta nenhuma, droga nenhuma. Eu vou dar um exemplo, o Cebolinha. Cebolinha, 70 milhões de reais. 70 milhões de reais e nada. Ontem você falou e que o ele foi o Vasco melhor do time. mostrando jogadores pouco conhecidos e que chegam pra somar. Botafogo é nessa linha também. Tem um monte de jogador do Botafogo, que é líder do campeonato, que fez carreira em mercados menores na Europa. Tem o Vitor Sá, por exemplo, estava nos Emirados Árabes. O Júnior Santos fez carreira no Japão. Então, o Eduardo chegou a jogar no Fluminense, mas jogou na Arábia Saudita há muito tempo. E eles foram buscar esses jogadores que estão liderando. O time do Vasco que jogou hoje, aqui vendo a escalação, 6 dos 11 chegaram com o campeonato rolando. Aqui, o Medel, o Payet foi titular hoje pela primeira vez, o Paulinho, o Praxedes, o Rossi e o Veguete. 6 que chegaram durante o campeonato foram titulares do Vasco hoje. Nem sempre dá certo você formar um novo time durante o campeonato, a coisa às vezes demora um pouquinho para encaixar, para acertar, mas o Vasco ele realmente fez outro time e funcionou rápido. O Payet começou hoje, Bruno? Começou o jogo hoje. Ele jogou até, deixa eu ver, quando ele saiu aos 60 minutos, né? Você jogou 60 minutos. E estava bem, eu estava acompanhando durante o pré-jogo do Palmeiras, estava ainda, claro, não está na melhor forma, mas fez até uma boa partida. Então o Vasco ele montou um time novo e funcionou rápido. Esse time tem muito mais qualidade do que o time que estava jogando e que começou muito mal o campeonato. Chegou também um outro treinador, que é o Ramon Dias, também encaixou muito rápido. Então é um Vasco que está jogando bem. Nesse momento é um dos que, da Série A, falando de campeonato brasileiro, é um dos que está jogando o melhor futebol do momento, né? Isso aí oscila muito no futebol brasileiro. Mas para mim é mais do que o suficiente para não cair realmente sem susto. Como o Piperno falou, também acho que pelo que falta ainda de campeonato, pelo que o Vasco está jogando, não vai ter susto, não. Tem tudo para pegar uma vaga aí em Copa Sul-Americana. Eu gosto pra caramba de ver o Búfalo jogando pelo Vasco. É meu parceiro mesmo, mas ele tem vontade pra caramba. Jogou muito bem hoje. O Rossi é um jogador que ele se doa pra caramba. Era assim no começo do Vasco, a torcida do Vasco sentiu pra caramba quando ele foi embora. Ele não queria, mas era um Vasco que não pagava, era um Vasco que tinha dívida com todo mundo, e ele acabou tendo que sair. É o típico jogador que veste a camisa do clube, né? É uma coisa que a gente critica muito quando não tem. Aí você tem é Veguete ou Vegete que se fala? Então, eu falo Veguete. Eu falo Veguete. É um jogador já de 34 anos. Jogou a carreira quase toda em times pequenos da Argentina e foi artilheiro do último campeonato com o Belgrano. Não tem o CD Vegete, mas a gente fala... E virou também, né? Agora já é. E o Payet? O Payet hoje participou de gol. Sim, jogou bem. Será que o Payet vai ser aquele jogador... Pô, o Payet já foi pra seleção de Euro. Ele já fez parte de seleção de Euro. Uma manifestação... Pela seleção francesa. Ele foi titular daquela seleção. Tinha uma manifestação ontem, de torcedores do Olympique de Marseille reclamando, enfim, protestando contra a direção, e um dos motivos foi ter deixado o Payet sair. Sério? Então, você vê, é um cara que pode ainda mostrar muito no Vasco. Então, é unanimidade, Flávio, você também acha que esse Vasco não cai? Eu acho. O Vasco... E olha que ele já ficou muitos pontos. Mas olha só. Ali
Para baixo. Aí tem duas coisas a serem consideradas. Primeiro, você ter grana ajuda, dá para você reagir, para você... O Vasco foi ao mercado, mudou praticamente todo o time, mas aí entra o detalhe, contratou certo. A coisa rolou do jeito que tinha que rolar. Às vezes não dá certo. Deu muito certo muito rapidamente. E o Ramon Dias também chegou muito rapidamente, se encaixou, e aí... Tem isso, né? Ainda tem o treinador, que é um baita treinador também. Então, ele veio pro Botafogo, lembra? Nem chegou a estrear, uma baita confusão um tempo atrás. Era aí. o técnico do Al Hilal no Mundial. Do Al Hilal, né? Sim. Então, o certo é que encaixou, deu tudo certinho, a reação foi boa. Por que você tá olhando com essa carinha pra mim? Não, só... Por que você tá olhando com essa cara de bobo? É uma informação. Por que você tá olhando com essa cara de bobo? Informação. Bobo sou eu, ele é bobinho. Por favor, Não, só uma respeito. informação. Você viu a ironia do Bruninho? O Bruninho olhou pra mim, era o técnico do Al Hilal no Mundial. Então, mas bobo sou eu, ele é É bobinho. informação. Ou seja, ele já chega no Vasco É ídolo, um né? programa de informação, como diz o Van. Ele já chega no Vasco ídolo. Não, mas olha só, Já chega. a coisa casou, né? Deu tudo certo e muito rapidamente. E se continuar nesse nível de jogo, principalmente, pode de repente pleitear até uma vaga em competição sul-americana. Não é tão difícil. Não. Se ele começar a ganhar nessa sequência e vendo aqueles que estão desabando ali, né? O Goiás é um time regular, conseguiu esse bom resultado contra o Flamengo, dá para dizer que foi, mas continua lá embaixo, Corinthians caindo, São Paulo pós Copa do Brasil, ninguém sabe o que vai acontecer. Se ele ganhar mesmo, deve tirar o pé, ele vai subindo, pode ganhar posições. Sim. E o Coritiba também tentou contratar um monte de gente aí no meio do ano e fez umas contratações assim bem fora da curva o Coritiba, né? Só que já era, acho que o Coritiba já caiu. Mas ele trouxe o Samaris, grego, foi jogador de seleção, jogou no Benfica, trouxe o Slimani, argelino, e trouxe o Ressé, espanhol, que jogou no Real Madrid, no Paris Saint-Germain. O Coritiba fez umas contratações assim, bem fora, um argelino, um grego e um espanhol. É difícil, jogadores dessas nacionalidades aqui no Brasil, caras que jogaram bem em certo momento fora do país, mas não adiantou, né? No Coritiba esses caras não encaixaram tão rápido, estão começando agora, mas eu acho que o Coritiba já foi. Esse aí eu acho que não vai conseguir, já era. É, né? Então tem aí, o Curitiba eu também acho que já caiu, a América Mineiro vai cair. Também. Né? O América... Uma reagida, mas já Isso caiu aí, de novo. Os dois, acho que os dois estão condenados. A questão agora é esse bolo aí com Goiás, Bahia, Santos. Eu acho que o Goiás ainda cai. E depois aí é que o bicho pega. Aí você tem Bahia Santos... Considera, né? Hã? Considera o Bahia? Eu acho que o Bahia... É claro, o Bahia tá 1 ponto da zona. Não, eu sei. Não, nós estamos... Sabe por quê? Porque o Bahia tá 1 ponto. Probabilidade. Só que você tem o Vasco. Eu acho que o Vasco se safa mais que o Bahia. Então, o Bahia, olha só, o Bahia, ele estava reagindo. Aí ele perdeu aquele jogo absurdo pro Santos e ele entra nesse bolo de novo. Mas eu acho que a saída do Renato Paiva, a entrada do Rogério Ceni, deve ajeitar o Bahia. Mas se você tira o Bahia, você vai derrubar o Santos, o Vasco ou o Corinthians. Que são os que estão mais eu perto tiro o ali. Vasco, Tudo bem, ainda tem o eu tiro o Cruzeiro, Vasco, ainda então. tem o Inter, mas estão mais em cima. São Paulo. Então, como é que vai ser o Cruzeiro pós-Pepa? Sabe, tá meio enroscado, né? O Zé Ricardo começou bem, reagiu bem, meteu um 3-0 e tal. Vamos ver agora como é que vai ser. Mas a verdade, por isso que eu falo que tanto Corinthians como São Paulo não estão confortáveis. Eu também acho que não. Não estão confortáveis. Você começa a olhar, o Bahia mexeu. Eu acho que o Bahia vai reagir com o Rogério. É um time que tem dinheiro, tem estrutura e tal. O Vasco a gente meio que já está tirando. O Goiás é que deixa alguma dúvida. E estamos falando também em Curitiba e América Mineiro. Tem uma vaga aberta aí, bem aberta mesmo. Pro Santos, pro Santos. Olha aqui os times, ó. Vasco, Santos, Bahia, Goiás eu acho que cai. Aí tem Vasco, Santos, Bahia, Corinthians, São Paulo, Inter e Cruzeiro. Tem o Cuiabá, hein? O Cuiabá, se não acordar... Tá caindo. O Cuiabá... Então, é o 10º, mas tem 29 pontos. Ele tá a 5 pontos da zona de rebaixamento. E dos últimos 6 jogos, se eu não me engano, perdeu 5. Ele teve um momento muito bom, só que queda. Tem o Cuiabá ainda ali também. Ele vai entrar bem nesse bolo aí, sim. Eu acho Quando também. ele chegou com 28 pontos, ele estava bem. Estava na parte de cima da tabela com folga. Só que agora ele tem 29. Meteu 3 no São Paulo, meteu 3 no Flamengo, ganhou do Inter no Beira-Rio, mas... E depois ele caiu. fez um pontinho só.